Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse estudo. Foi assim, quem estava e acompanhou viu o quanto que a gente colocou de esforço e tempo para conseguir chegar num resultado desse. Agora eu vou puxar algumas falas, né? Cláudia, que trouxe que isso aqui é o começo, né? O nosso estudo foi uma organização aqui do contexto da indústria, os desafios, o que a gente precisa, né? Quais que são os gaps e condições viabilizadoras. A gente trouxe isso, tentou trazer de uma maneira organizada, e agora começa o que é mais difícil, né? Que é colocar e conseguir implementar. Então, aqui foi o primeiro passo. Muitas coisas já estão sendo feitas, né? O Barral mesmo também já trouxe na fala dele que vários projetos de lei, leis aprovadas, já tem coisas em andamento. Então, a gente também foi atrás, né, no estudo, a gente também olhou para isso e considerou esses pontos. E agora a gente precisa de uma coordenação e olhar, de fato, para a demanda de energia e conseguir viabilizar essa reindustrialização. Eu sou Bruna Dias, já fui apresentada, eu trabalho com esse tema de descarbonização há bastante tempo, e esse estudo é quase que um trabalho de vida, né? Não é só o trabalho, aquele trabalho que você entende como necessário. A gente precisa que isso passe para que a gente tenha um mundo próspero para o futuro. Então, vamos lá, vou começar a apresentar o estudo. Está funcionando? Problemas técnicos, mas vai dar certo. Me ajuda aqui, por favor. Agora foi. Eu começo essa apresentação com as nossas mensagens-chave e algumas coisas aqui é sabida de todos, que o nosso país ele cresceu timidamente ao longo dos últimos 25 anos e a gente viu a nossa indústria perdendo relevância e a indústria que tem um dos maiores multiplicadores de PIB, multiplicadores de emprego. E agora, num contexto de transição energética, talvez o Brasil tenha uma grande oportunidade de conseguir se reinserir em cadeias industriais e isso ser né, o impulsionador da nossa reindustrialização. Né, com essa lógica, a gente foi atrás, né, de entender quais que são as oportunidades e a gente calculou que a gente tem uma oportunidade aqui de aumentar. Eu vou falar aqui no meio que não vai dar o microfone aqui, né? Vou precisar de ajuda de novo. Alguém pode me ajudar a ligar? Obrigada. Entendeu? Nós entendemos que nós podemos ter uma oportunidade de atingir, de aumentar em mais de 1 milhão, mais de 1 trilhão em valor de PIB, 3 milhões de empregos, 10 gigawatts médios de consumo de energia elétrica, além de contribuir para a descarbonização. E a Ana Toni já bem trouxe, a gente está num ano de COP, onde a atenção vem para o Brasil. Então, esse ano, se a gente for feliz em mostrar, né, nosso posicionamento, esse estudo ele pode ir para frente, a gente pode captar recursos. Então, estamos aqui num momento propício de passar essas iniciativas para frente. Apenas começando com um contexto muito breve aqui sobre nossa situação atual. Então, o PIB nosso crescendo apenas 2% ao ano, e aqui em vários ciclos econômicos. E a gente tem, além disso,
a indústria, né, a indústria que reduziu nos últimos anos, sendo um principal impulsionador, né, os multiplicadores da indústria são muito maiores do que os multiplicadores de outros setores. Quando a gente olha para a indústria, a cada R$ 1 que eu gero de PIB, são gerados para a economia adicionais 2,14 a 2,40. Quando a gente olha para os outros setores, esses valores são menores. E a mesma coisa para o emprego, né? Os empregos da indústria, a cada 100 empregos que a indústria gera, eu tenho 190 adicionais. Quando a gente compara com outros setores, esses valores são menores. Então, a indústria é, de fato, um motor que impulsiona a economia de um país. E esse projeto, ele não é só um projeto da indústria, né? É um projeto social, é um projeto para aumentar empregos, para melhorar aqui a vida dos brasileiros. E aí um dado que também acho que todos aqui conhecem, a nossa indústria foi perdendo participação no PIB, e a gente saiu ali de 40, quase 45% até 20% do PIB hoje. E não só isso, a gente também perdeu a relevância mundial da nossa indústria, né? Lá em 1990 a gente tinha 2% de participação da indústria e agora a gente só tem 1,4%. Então, além de ter perdido a indústria aqui, né, a gente perde a nossa participação global. E, de fato, somos um país que exporta commodity, e aqui olhando, né, excluindo as exportações de commodities agro, a gente tem que de produtos comoditizados não agro, 70% das nossas importações são comoditizadas, né? Em comparação, né, quando a gente olha para os gráficos da China e da Europa, eles são o oposto aqui do Brasil. E também nossos flows, né, e a gente trouxe um exemplo de produtos, ferro e aço, veículos, a gente tem uma participação muito tímida de exportação desses tipos de produtos. Somos absolutamente coadjuvantes, apesar de sermos uma das maiores economias do mundo. Com certeza aqui tem algum espaço para a gente poder se reposicionar. Então a gente, né, ao invés de olhar isso como uma coisa ruim, tem espaço aqui, a gente pode ocupar esses espaços. E com certeza esse projeto que a gente está pensando aqui, a reindustrialização, ele não deveria focar só na cadeia nacional, a gente deveria olhar para fora também e nos pensar como exportadores de produtos de baixo carbono. E agora a gente chega no contexto da agenda climática. Esse aqui foi um estudo que a gente fez de preços de carbono, né, evolução dos mercados regulados de carbono no mundo, e hoje a gente está perto de 24% das emissões globais cobertas por algum sistema de precificação. Esse número é crescente, né? Eu acompanho já esses mercados de carbono há algum tempo, e esse número vem crescendo. Então, o que nos leva a crer que mais e mais países estão adotando sistemas de precificação de carbono, e além disso, países estão pensando em como proteger suas fronteiras. A Europa começou agora, mas não só a Europa está fazendo isso. Temos sistemas de proteção de fronteira no Canadá sendo pensado, no Reino Unido. O próprio Estados Unidos, apesar de não ter um sistema de precificação global, tem ali uma regra, uma lei que pretende usar ali emissões como uma barreira de entrada de produtos. Então, o que a gente entende é que mais e mais as emissões serão cobertas por sistemas de precificação. Olhando para um cenário, aqui a gente nem foi num cenário mais agressivo. Pensamos num cenário de 2,5 graus. Deixa eu tomar uma água. Num cenário de aquecimento global em que o planeta aquece 2,5 graus, além do que 1,5 grau que a gente está buscando. Esse cenário, a redução de emissão vai acontecer de uma maneira mais branda. Pensando nesse cenário, que é o cenário onde eu acho que hoje a gente está mais próximo, né?
precisamos buscar 1,5 graus, mas talvez hoje a gente está mais próximo de 2,5 graus. Lá em 2050, 65% das emissões serão precificadas. Espero que a gente seja mais agressivo e a gente consiga precificar para além disso, né? O mundo consiga ir para além disso até 2050, para que a gente consiga atingir as metas climáticas que o mundo precisa. Mas nesse cenário a gente já tem uma precificação de carbono, então a gente considera que o preço de carbono é uma realidade global. E talvez isso para o Brasil possa ser uma fonte de vantagem competitiva. E agora entra, né, no nosso cenário atual, o novo presidente dos Estados Unidos, que no seu discurso de posse traz uma mensagem bem forte sobre combustíveis fósseis. E isso, eu trouxe esse slide aqui porque acho que é importante a gente discutir, né? Muita gente vem me perguntar, mas e agora? O Trump entrou, acabou a agenda climática. Isso não é verdade, né? A verdade é que tem impacto, não dá para falar que não tem impacto. Talvez no curto prazo a gente vai ver a agenda em alguns lugares andando em velocidades diferentes, mas o fato é que mais de 2 trilhões de investimento foram feitos em transição energética globalmente, e a China tem investido muito nessa agenda, então a transição energética ela continua, talvez numa velocidade diferente, como eu já mencionei, em diferentes lugares, mas ela continua. E por que ela continua? Porque a mudança climática, a gente está vendo os eventos climáticos ficando cada vez mais frequentes, mais intensos. E isso vai seguir, né? A gente vai continuar tendo esse contexto. E esses impactos, eles vão gerar uma pressão social, e esse custo de adaptação, né? E o custo até da contenção de danos vai pressionar o custo de carbono. E isso vai continuar incentivando inovação, novas tecnologias, prêmios por descarbonização. Então, é isso que a gente acredita aqui. E os investimentos seguem crescendo. Talvez a saída dos Estados Unidos, mesmo que momentânea, nesse curto prazo, possa ser uma oportunidade para o Brasil se reinserir em algumas cadeias e atrair fluxo de capital para cá. E aí, um outro elemento relevante é que a gente entende que existe uma rearrumação das cadeias industriais globais em andamento e que hoje o que a gente entende que é o principal, né, a principal prioridade atual é a geopolítica. Então, a gente vê alianças comerciais sendo criadas e um movimento, inclusive, de nacionalismo, né, de reindustrialização. Isso é um ponto importante, mas outros elementos são importantes, né? O power shoring continua, a necessidade de diversificação continua, eficiência, e quem que pode ser beneficiário disso tudo, né? A gente está vendo grande movimentação dos Estados Unidos com políticas de transição energética, industriais, inclusive, eles focando na reindustrialização do país. A China investindo muito em transição energética e outros países, como a Índia, também tentando se inserir. E o Brasil aqui, hoje, apesar, né, dos desafios e o risco país, a gente tem sido um grande receptor de capital. Então, se a gente conseguir organizar, né, se estruturar e mostrar que a gente consegue ter uma energia competitiva, que a gente consegue ter trazer um investimento e trazer produção para cá, acho que a gente tem um potencial gigante de conseguir ser efetivo no nosso objetivo de reindustrialização. Ainda olhando para o mundo, né, outros países, para trazer exemplos de que outros países estão fazendo em políticas de transição energética.
Os Estados Unidos têm focado bastante no investimento local, nas cadeias nacionais, têm dado incentivos para cadeias nacionais. Na União Europeia, a gente tem visto financiamentos, fundos, além do mercado de carbono, e a regra deles de proteger as fronteiras. Na China, como eu mencionei, tem fundos e recursos para investimento em energia renovável super relevantes. E, olhando para os concorrentes do Brasil por recursos estrangeiros, também outros países têm se movimentado, né, no Oriente Médio. Vários fundos para a transição energética têm sido criados. O México tem a vantagem de estar próximo dos Estados Unidos. Na Índia tem um grande mercado consumidor. E no Vietnã a gente também está vendo um ambiente de facilidade para a entrada de empresas, mas todos esses lugares também têm desafios, né? A desigualdade, como nós, eles também têm desafios. Então, certamente teremos espaço aqui e conseguimos brigar com esses competidores de igual para igual e até mostrando nossa vantagem, né? Como nós temos já energia barata aqui e renovável, a gente tem uma vantagem, já saímos na frente. E aí isso conecta com o próximo slide, né? O Brasil. Aqui a gente tem uma intensidade de carbono na geração elétrica muito menor do que nos outros países. E se a gente fazendo um exercício teórico, aplicando um preço de $35 nas emissões, a gente teria uma potencial vantagem na geração elétrica de até $20 por megawatt-hora, se fosse aplicado um preço de $35 por tonelada. E aí, olhando para a nossa matriz energética, né, energia primária, também temos, na média aqui, uma intensidade de carbono muito mais baixa do que outros países, o que poderia gerar uma vantagem ali no mesmo exercício de $35, quase $60 por TEP, que é muito relevante, né? Mas aqui a gente chega na nossa questão principal, né, o nosso custo energético, que de fato é muito alto, e a gente fez um exercício aqui olhando para a diferença, né, do custo energético de 2002 para 2023, e a gente viu que o custo de energia cresceu para a eletricidade 2,5 vezes mais que a inflação, e no gás natural quase 4 vezes maior que a inflação. Se a gente dolariza isso, aí o efeito é muito pior, né? Eu cresci 5 vezes mais que a inflação americana nesse período, e para o gás natural, 8 vezes mais que a inflação. Então, a gente tem visto um aumento do nosso custo de eletricidade e de gás natural nos últimos anos, que fere a competitividade da indústria muito fortemente, né? Indústrias que são muito dependentes, né? E o seu custo é muito dependente ali da eletricidade e do gás natural, a gente acaba perdendo competitividade e aí, obviamente, perdemos a relevância da indústria no PIB. E aí também a gente acabou fazendo uma outra simulação aqui, um outro cenário de tirar esses encargos, né? Então a gente vê que hoje os encargos no custo da eletricidade para a indústria pode chegar até 70%, o que é, né, super relevante. E se a gente fizesse um exercício de tirar esses encargos, obviamente, né, isso é um exercício teórico, a gente estaria num cenário aqui de crescimento aqui desse custo que seria muito mais aceitável. E aí um outro exercício, e aqui, mais uma vez, né, um exercício teórico, esses números aqui, da comparação entre os países, não considera a diferença de custo de capital entre países, então a gente tirou essa diferença só para olhar
a eletricidade, né? Fazer o exercício de, se eu tirar os encargos da eletricidade, quão mais competitivo eu fico, né? Hoje eu tenho um custo para a produção de alumínio, um custo para a produção da siderurgia. Aqui, né, no caso da siderurgia, um pouco mais alto do que dos Estados Unidos. De novo, exercício teórico sem tirar, sem considerar o custo de capital de cada país. E aí eu poderia ter um custo de produção 7% menor no caso da siderurgia, ou 30% menor no caso do alumínio, tirando os encargos da produção. Da siderurgia, só a gente fez esse exercício pensando numa rota futura de DRI-EAF. E aí a gente chega aqui nessa discussão que acho que todos aqui já perceberam que a gente tem uma oportunidade muito grande de olhar para políticas públicas do lado da demanda dos consumidores. A gente olhou, né, durante o estudo, isso foi muito vivo, né, isso foi até interessante, porque quando a gente fez o estudo, várias das leis, algumas sendo aprovadas, modificadas, estava acontecendo muita coisa, mas o que a gente percebeu é que a maior parte das leis estavam muito pautadas ali do lado dos geradores, e agora eu estou bem confiante de que a gente vai mudar esse cenário e vamos equilibrar esse jogo, porque o lado da demanda é super importante. E isso porque a transição energética não é o objetivo final, mas ela é um meio para alcançar a descarbonização. E a gente montou um pilar aqui de 3 elementos super importantes, né, para a gente conseguir descarbonizar a indústria e reindustrializar o Brasil, que a gente precisa, né, da demanda com competitividade e power shoring, investimentos na matriz energética e a geração de emprego, renda, redução de desigualdade. Para todos esses elementos, acho que a competitividade é super importante. A gente gerar energia competitiva para que a gente possa adensar a cadeia, a gente conciliar o investimento, né, na oferta, também permitindo, né, e focando na competitividade dessa oferta, e a gente gerar empregos posicionando o Brasil com competitividade, né? Então, competitividade a gente está reforçando aqui várias vezes, porque é a palavra-chave para a gente conseguir ser bem-sucedido nesse nosso plano. E aqui até pensando numa manchete de jornal, né? Nós não somos o país do biocombustível, da energia renovável somente. Nós somos o país da indústria de baixo carbono, então a gente quer olhar para o futuro do Brasil e ver que aqui é um hub de produção de produtos de baixo carbono, né? O aço de baixa emissão, o, o alumínio de baixa emissão, o cimento, os fertilizantes, bioquímicos, e a gente tem certeza que a gente tem o potencial para chegar nesse lugar. Para isso, né, temos aqui, né, a vantagem competitiva potencial nós já temos. Mas a gente tem desafios, que é né, a energia renovável limpa nós já temos, né? A competitividade a gente vai alcançar. E a gente tem os desafios de inovação, tecnologia, investimento. E a gente vai ter que fazer essa aposta, né? E não tem retorno sem risco. Mas nesse estudo, o que a gente chega na conclusão é que não fazer nada e continuar no mainstream é mais arriscado do que apostar nessa indústria da transição. Então, seguindo em frente, a gente dividiu aqui, né, mapeamos mais ou menos 30 rotas industriais que poderiam adicionar, né, mais de 1 trilhão de valor de PIB e 3 milhões de empregos. A gente dividiu essas rotas em pilares: bioeconomia, transição energética, indústria, mobilidade, economia circular. E aqui é um slide absolutamente não exaustivo, tá? São exemplos que a gente trouxe de rotas e, com certeza,
Se a gente estressar, vão ter muito mais rotas, outros setores. Aqui a gente fez esse mapeamento para conseguir chegar numa base e ter um número para trazer para vocês, mas é não exaustivo. Então, a gente olha para biocombustíveis, olhando biocombustíveis, né, a indústria da transição energética, ela está aqui, ela é um dos pilares, mas ela também é um pilar que faz com que os outros pilares possam existir, né? E aqui a gente fala assim, aqui a gente mostra que essa demanda adicional da indústria, ela também gera a demanda por eficiência energética e renováveis, né? Então, 90 bilhões que a gente coloca aqui para a transição energética é uma demanda adicional se a gente conseguir ser bem-sucedido e reinserir a indústria brasileira aqui no contexto nacional. Apenas para a gente enxergar aqui, né, em números, e aqui foi uma estimativa que a gente fez, os produtos de baixa emissão têm aqui o seu potencial de reinserção, de aumento de valor de PIB, biocombustíveis, eletrificação. A gente dividiu aqui nossa estimativa de aumento de potencial do PIB. E, então, os grandes números, né, que eu já falei, mas estou voltando, a gente tem 1 trilhão de PIB, 3 milhões de empregos, 10 gigawatt médio de energia, além de redução de emissão, e a cada 1% de PIB industrial, a gente está falando de 130 mil empregos, 5 bi de arrecadação federal, numa aproximação bem indicativa, e 1 trilhão de terawatt-hora de consumo elétrico. Então, temos aqui números bem relevantes, né, dos benefícios esperados, caso a gente seja bem-sucedido em implementar esse plano. Obviamente que, para poder fazer isso, a gente olhou para quais que são as condições viabilizadoras, e a gente olhou para a eficiência, a gente dividiu, né, e esses 5 temas foram até temas dos GTs que a gente elaborou ao longo do estudo. A gente olhou para eficiência energética, tecnologia, matriz térmica e matérias-primas, matriz elétrica, acesso a capital e regulações e preço de carbono. E aí, dentro de cada um dos GTs, a gente foi pensar em quais que são as condições, e aqui também trazendo exemplos, né? A gente precisa de CAPEX para a transição, a gente entende que o mercado de carbono é transversal, a desburocratização e simplificação do sistema tributário é transversal a todas essas soluções. E, para poder chegar nisso, a gente precisa coordenar ações, e aqui eu vou focar mais no setor público, mas a gente entende que a gente precisa coordenar ações entre setor público, privado, sociedade civil. No setor privado, né, as empresas precisam focar ali nas suas prioridades vocacionais, terem seus compromissos, alianças. E a parte da sociedade civil, a gente coloca esse foco em cooperação, inovação e representatividade, mas agora, indo para o setor público, a gente está aprofundando aqui em 2 vertentes de políticas, que é a política energética industrial e a regulação de carbono. E dentro dessas políticas, dentro da política energética industrial, a gente fala de competitividade, de sinalização econômica, de eficiência, de orientação para o mercado. E, dentro de regulação de carbono, a gente fala de competitividade, de também sinalização dos preços de carbono, de investimento. E eu trouxe alguns exemplos, não vou focar muito nesse slide por conta do tempo, mas eu trouxe alguns exemplos do que a gente está falando, né, dessa política. Política industrial energética, a gente dividiu aqui em 4 temas: regulatório, mercado, incentivos. Essa página, a gente tem um estudo
detalhado, né, do que a gente quis dizer com cada um desses elementos, mas trazendo alguns exemplos, né, para regulatório, a gente fala de o limite de teto aqui para os encargos que estão relacionados aos subsídios, né, reduzir o peso dos subsídios cruzados na energia para poder reduzir esses custos. Dentro de mercado, a gente fala de leilões, a gente fala de também isentar os subsídios cruzados para produtos de exportação, e por aí vai. E no caso da política de carbono, a gente também dividiu a política em algumas frentes: crescimento, competitividade, capital, previsibilidade. Em crescimento, aqui eu vou passar um tempinho maior. Em crescimento, a gente tem as nossas metas, né, as nossas NDCs, que são super agressivas, e aqui a gente faz uma proposta de como que isso tem que descer para a indústria, né? E no caso da indústria, e se a indústria do Brasil precisa crescer e a gente vai ser exportador de produtos de baixo carbono, a gente vai reduzir as emissões globais. Então, que esse escopo 3 seja considerado dentro dessas metas e a gente consiga, né, em metas absolutas aqui, né, do Brasil, que a gente de escopo 1 e 2, até aumentar as nossas emissões, sendo que estamos contribuindo para a descarbonização global. Essa é uma lógica super importante, porque se a gente colocar uma meta de redução absoluta para a indústria aqui do Brasil, a gente pode limitar o crescimento no curto prazo e isso ferir a descarbonização global. Então, essa é uma narrativa que a gente entende como importante. Na competitividade, agora que a gente tem o nosso mercado de carbono, né, a lei foi aprovada, é super importante pensar no ajuste de fronteira. Então, esse ajuste de fronteira ele é, acho que, tão importante quanto o mercado de carbono que vai surgir, porque se a gente começar a competir com produtos que não são taxados, né, isso pode ferir muito a competitividade da indústria aqui. E aqui a gente também fala de financiamentos incentivados, e eu vou focar nessa parte um pouquinho mais para frente. Além da necessidade da gente ter o nosso MRV, que a implantação começa agora, mas isso é imperativo, né, ter o MRV da indústria, porque nesse momento a gente ainda está quase que no escuro em relação ao quanto que a gente emite de fato. E agora, falando um pouco mais de investimentos e indo para o final da apresentação para falar da viabilização, a gente entende que a descarbonização da indústria demanda um altíssimo nível de investimento, e aqui no Brasil a gente tem um desafio grande, né? Você olha para o CAPEX global de descarbonização, ele é muito alto, né, em todos os setores, e aqui a gente vai precisar de mecanismos de viabilização, né? Para esse CAPEX da transição, como que a gente vai arrecadar esses recursos para financiar? Como que eu vou dar o acesso a crédito? E aqui eu preciso conseguir dar facilidade, né? Em muitos lugares, até colocando recursos a fundo perdido para poder viabilizar transição. E aqui a gente precisa pensar em mecanismos que sejam factíveis no Brasil, mas vai ser imperativo para muitas indústrias ter esse acesso facilitado do capital. E aí para o Brasil, a gente tem uma instabilidade econômica gigante, né, com volatilidade cambial, e a gente tem, apesar de termos a disponibilidade dos recursos naturais, a gente tem um custo de capital muito grande. Então, para a gente poder reduzir isso, aqui agora a gente já tem muitos programas, né, tentando facilitar esse acesso do capital, mas a gente ainda está muito longe, né? E aqui eu trouxe um exemplo da siderurgia. E o exemplo é para mostrar o quão longe a gente está, né? A gente olhando para um programa Rehidro e o efeito estimado do benefício, ele está longe de alcançar o que seria necessário para conseguir viabilizar o hidrogênio na siderurgia,
Mesmo que e isso eu não estou fazendo juízo de valor das fontes, tá? Quais que são as fontes de produção desse hidrogênio. E eu olhando para o preço de carbono também para poder viabilizar, né, dado que a gente tem um cenário de precificação de carbono global, eu também precisaria ter preços que são considerados super agressivos ali, $100 por tonelada para conseguir chegar nessa competitividade, né? E aqui, por fim, né, tô bem no finalzinho da apresentação, acho que faltam 2 slides. A gente fala de quais que são os potenciais viabilizadores e a gente acabou olhando para outros países do mundo e o que está acontecendo em outros países do mundo, e a gente traz como proposta um crédito de produção, né, crédito fiscal para produção, subvenção verde, também um crédito fiscal para investimento, linhas de financiamento, fundos de desenvolvimento verde. E aí, para terminar aqui, a questão do crédito de produção fiscal é interessante porque aqui a gente não tem renúncias, né? Se você produz, você tem o benefício. Se você não produz, não tem o benefício, né? Aqui não tem renúncias, então por isso que a gente entende como uma potencial solução interessante. E também esses fundos de desenvolvimento verde e subvenção verde podem ser outros caminhos aqui para a gente conseguir estimular a produção industrial no Brasil. Eu estou correndo porque eu estou olhando aqui que o tempo está esgotado. Então, vamos lá. E como próximos passos, a gente tem a COP30 no Brasil, em que devemos focar aqui os esforços de coordenação, né, coordenação setorial, para conseguir mostrar, né, posicionar o Brasil como esse hub de descarbonização e facilitar a captação. Óbvio que temos que fazer a articulação da narrativa e, em paralelo com isso, pensar em como que a gente vai implementar todas essas ações, mas fica a provocação de que a gente tem uma grande oportunidade esse ano e a gente está correndo contra o tempo, né? Porque a COP já é daqui a 200 e alguns tantos dias, né? 290 e quantos? 7 dias. Então, a gente está correndo contra o tempo para conseguir toda essa coordenação e a gente chegar organizado na COP. E eu paro por aqui, apresentei o estudo de uma maneira bem transversal, tem muitos detalhes por trás dele, e a gente fica super à disposição para quem quiser saber mais, para quem quiser ter mais detalhes, quiser aprofundar nas propostas, olhar para o que a gente colocou aqui de viabilizadores, a gente tem um enorme prazer de poder discutir com vocês isso posteriormente. Agora, na próxima sessão, o sócio que esteve atrás desse projeto também vai participar, que é o Daniel Martins, e ele também tenho certeza que terá todo o prazer de poder discutir esses temas com vocês. Agradeço muito a atenção. Obrigada. Você vai fazer também as perguntas, né? Muito obrigada, Bruna. Nós gostaríamos agora de convidar o senhor Daniel Martins, sócio e líder de energia da Price Strategy, que nos acompanhará remotamente, e após a fala dele nós abriremos para perguntas. Então é só levantar as mãos que nós vamos levar até os senhores o microfone. Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Alguém só me avisa se está chegando o som na altura correta. Eu, primeiramente, queria pedir desculpas de não estar aí. Enfim, vai demorar um tempo ainda para me perdoar. A gente não conseguiu conciliar a agenda. Estou nos Estados Unidos, tinha uma agenda já marcada.
mas certamente a gente vai ter oportunidade de ter muito mais discussões sobre esse tema. E a Bruna me representou, fez a apresentação. Como ela falou, o material ele é muito extenso, ele tem muitos detalhes técnicos, mas eu acho que é importante aqui trazer algumas falas do ponto de vista mais geral, para a gente dar o tom correto do qual que é a oportunidade que a gente tem aqui. Eu ouço muito falar, já há muitos anos eu tenho trabalhado com transição energética, eu ouço muito falar que a gente precisa fazer a transição energética. O Brasil já fez a transição energética há anos. O Brasil tem uma matriz elétrica mais limpa do mundo, o Brasil tem uma matriz energética primária das mais limpas do mundo, e provavelmente a maior parte dos países vai chegar no estágio que a gente já chegou em décadas. Quando a gente pensa em transição energética no Brasil e quando a gente pensa numa agenda de contribuição para a descarbonização, a gente precisa ser mais ambicioso. E acho que a forma da gente contribuir com o resto do mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de descarbonização, é em, de fato, nos posicionar como um protagonista nessa agenda de transição energética, como alguém que tem como exportar tecnologia, exportar produtos industriais de baixo carbono, exportar competitividade energética. E esse trabalho ele visou e foi muito detalhado em tentar mostrar que a gente precisa olhar para o lado da demanda. A gente está olhando muito para o lado da oferta, e a gente está criando um monte de projetos ao longo de anos que, no final do dia, não tem trazido competitividade energética para o Brasil, seja em moléculas, seja em energia elétrica. Se a gente conseguir aliar competitividade com o baixo carbono que a gente tem na nossa matriz, a gente, de fato, vai criar uma vantagem competitiva, vai destravar uma vantagem competitiva muito importante. Por que a gente tem falado muito de indústria, né? Vou trazer alguns outros elementos para vocês. Estou aqui nos Estados Unidos, muita gente tem perguntado sobre impactos da eleição do Trump. O Trump tem aumentado tarifas, né, tanto em países específicos, onde há algum tipo de guerra fiscal, como de forma transversal, né? E vai subir tarifa até na indústria farmacêutica, o que vai ser uma mudança que nunca houve na história, né? Tipicamente se teve livre tarifa para produtos farmacêuticos. Mas o que a equipe do Trump está olhando muito detalhadamente, que eu chamo a atenção de vocês, é para quais países, em que países os Estados Unidos ele é importador líquido, né? O Brasil tem uma balança comercial com os Estados Unidos basicamente empatada, tá? Em muitos casos, o Brasil foi importador líquido dos Estados Unidos. O Brasil tem muito espaço para aumentar a parceria com os Estados Unidos, o Brasil tem muito espaço para aumentar a sua relevância global e ser parceiro comercial de Europa e de outros países, e a gente precisa achar esses espaços. Então, o que esse projeto aqui, e agradecer aqui mais uma vez a Abrace, em nome do Paulo, da Cláudia, do Gustavo e todo mundo que participou, a gente fez inúmeros workshops, inúmeras discussões, foi uma honra ajudar vocês e contribuir nesse trabalho. O que esse projeto da Abrace ele veio tentar trazer ou contribuir a gente tem uma alternativa, né? Talvez existam algumas alternativas de projeto de desenvolvimento econômico social, de crescimento econômico que o Brasil pode buscar. A gente acredita que está na indústria uma grande alternativa. A maior parte, como a Bruna mostrou, dos episódios de crescimento de PIB, sobretudo com crescimento de PIB per capita, né, e redução de desigualdade, em vários episódios de crescimento que a gente viu nas últimas décadas ao longo do mundo, veio da indústria. O governo Trump acredita que os Estados Unidos se desindustrializou demais. Ele quer entrar com um processo de reindustrialização do país. Todo esse processo de aumento de tarifa passa também por esse processo de reindustrialização. É óbvio que, no curto prazo, se espera que isso vai trazer inflação, mas o que a administração promete é cortar custos, né, para conseguir reduzir, com corte de custo na parte administrativa, reduzir pressão fiscal, e a partir disso reduzir a inflação e gerar crescimento econômico a partir da reindustrialização. Então, a indústria é um motor de crescimento relevante. O Brasil só veio se desindustrializando nos últimos anos. A gente tem a oportunidade aqui de achar algumas rotas industriais relevantes, calcadas em competitividade energética, em baixo carbono, e conseguir se posicionar como um player relevante para alguns mercados. A gente estudou algumas alternativas, certamente tem aprofundamentos para fazer, tanto nas alternativas que a gente já olhou, como em outras opções importantes, mas é importante que o Brasil faça escolhas. O Brasil tem vocações muito claras, a gente precisa acertar o ponteiro da competitividade energética para, ao buscar essas vocações claras, desenvolver rotas industriais e exportar tecnologia, produto, enfim, usar a energia da melhor forma possível. Então,
É isso que esse projeto aqui veio, de alguma forma, tentar apresentar como um projeto de desenvolvimento econômico social alternativo, né, baseado na indústria, baseado na competitividade energética, baseado numa economia de baixo carbono, num processo de transição energética global, e é o que a gente acredita que a gente deveria perseguir. Acho que a gente vai vivenciar esse ano aí o COP30, acho que é uma grande oportunidade para a gente aprofundar temas, para criar alianças entre o setor privado e o setor público, para apresentar projetos para o mundo. Recentemente eu tive com um sócio da PwC alemão falando sobre um projeto relacionado a renováveis, mas era com foco em produzir, né, em desenvolver produtos industriais de baixo carbono, e ele comentava que ia se investir 6 bilhões de euros no projeto, numa indústria e num tema que eu acredito que o Brasil tem muito mais potencial, poderia ser, muito mais competitivo e mais atrativo para a própria Alemanha desenvolver esse projeto no Brasil do que lá fora. A gente precisa criar as condições para isso. Essas condições passam, por competitividade energética, mas por outros desafios também que a gente elenca no trabalho, que saem um pouco do escopo do que a gente vem detalhando, como criar as condições para que você tenha transição tecnológica adequada. Tem muita coisa que a gente discutiu aqui que é CAPEX intensivo. A gente tem um custo de capital no hemisfério sul e no Brasil muito alto, que dificulta muito a atração de investimento e viabilização de projeto. Então, a gente precisa achar caminhos de gerar os incentivos adequados, de fazer a transição, sem fazer uma política industrial com base em competitividade energética e baixo carbono, a gente não vai conseguir superar os obstáculos e destravar esse valor. Mas o potencial é tão grande que a gente realmente acredita que a gente deve investir tempo em debater, em superar esses obstáculos, em achar alternativas de financiamento, de funding, porque o Brasil tem muito potencial, é o que a gente acredita. Desculpa me estender um pouquinho, mas abro aí para perguntas e fico aqui à disposição para ajudar também nas respostas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, meninas. Aqui na frente. Pode manter a mão levantada para mim, por favor? Posso virar para você? Já quiseram, já quiseram me calar. Não, a pergunta para vocês da PwC é hoje, com os custos que a gente tem de energia no Brasil, o quanto a gente está atrás do resto do mundo em competitividade? É o Luciano que falou, né? Eu mesmo. Muito boa pergunta. Obrigado pela oportunidade de responder. Eu vou falar um número aqui para dar a dimensão do que eu acho que é a resposta adequada para a sua pergunta. É óbvio que depende do setor, depende de uma série de fatores, mas eu diria assim, a gente tem hoje um que a gente chama de levelized cost of energy, né, a capacidade de gerar energia do ponto de vista da produção, da geração. A gente tem muita competitividade, né, a gente tem fatores de capacidade incríveis, a gente tem possibilidade de gerar energia muito competitiva. Mas considerando todos os encargos que foram sendo construídos e empilhados ao longo de anos, a gente tem hoje uma competitividade de cerca de 20 a 25%, pelo menos, inferior aos Estados Unidos, por exemplo. E comparado com outros países, pode até ser um gap de competitividade ainda maior. Então, a gente não é competitivo do ponto de vista energético, essa resposta nua e crua, embora a gente tenha um potencial enorme de ser competitivo, porque a gente tem oferta vasta de recurso natural, possibilidade de gerar energia hídrica, energia eólica, energia solar, gás natural. O Brasil tem muito potencial energético. A gente já desenvolveu, né, muitas dessas energias, a gente tem etanol, a gente tem muitas formas de gerar energia, mas a gente precisa, do ponto de vista geral, é óbvio que existem aqui espaços e setores, como eu falei, que talvez a- essa foto que eu estou pintando não seja exatamente essa, seja um pouco diferente, mas a gente precisa traduzir essa nossa capacidade, essa nossa potencial competitividade em competitividade de fato. A gente está longe de ser competitivo. O gráfico que a Bruna mostrou, nos últimos 20 anos, do custo unitário por cada produto, né, industrial, custo unitário energético atrelado a cada geração, né, a produção de cada industrial, ele cresceu muito nos últimos anos. Então,
a gente tem aí de 25% a 30% pelo menos de gap de competitividade para buscar, e não tem outro jeito. Para isso a gente vai ter que ter decisões inteligentes de curto prazo para desonerar encargos, sobretudo em produção, investimento, é onde está a indústria, né? Eu não sou tributarista, mas eu sou economista e me arrisco a dizer assim, a gente não deveria tributar aquilo que gera renda, né? Aquilo que gera produção, que gera investimento. Esse é o pior lugar para alocar uma taxação, porque você no final está reduzindo a arrecadação, você está reduzindo o PIB. Então a gente tem que achar formas de reduzir os encargos, né? Que são inclusive progressivos na cadeia, né? Quando você fala de encargo do setor elétrico, no curto prazo, formas inteligentes, e a gente precisa enfrentar de frente como é que a gente vai diluir esses encargos ao longo do tempo, ao longo prazo, e reduzir, para ganhar essa competitividade aí. Mais alguma pergunta? Encerramos as perguntas? Por favor, ali no ladinho. Boa tarde, Daniel, Bruna. Eu sou a Fátima, da Abquim. Além dessa questão colocada pelo Lucien, né, a gente hoje tem uma indústria que opera, no caso da química, a baixa carga, então a gente tem uma ociosidade imensa. Foi colocada aqui a questão do custo associado à transição energética, né? E aí eu queria saber de vocês, né, como é que vocês veem essa conjunção, né, de fatores, a indústria com baixíssima competitividade, tendo que competir com importações que entram até de países que são até mais, entre aspas, poluentes, né, do que o Brasil. Como é que vocês enxergam a transição e essa questão da falta de competitividade geral da indústria? Bom, vou puxar aqui também a resposta. Uma ótima pergunta também, obrigado, mas obviamente difícil de responder, porque quando a gente fala da indústria, a gente tem muitos setores, e mesmo dentro da própria indústria química, acho que tem realidades também bastante diferentes. Mas acho que o jeito que eu vou escolher responder aqui é o seguinte, acho que o Brasil ele precisa, o mundo, ele mudou muito nos últimos 10, 15 anos e vai continuar mudando muito, né? Se a gente tem hoje muito mais tecnologia embarcada em serviços, em produtos, a gente tem transformações do ponto de vista de novas matérias-primas que têm se desenvolvido, e a gente tem um mundo que, do ponto de vista geopolítico, está muito instável, né? Com guerras no Oriente Médio, com tensões em vários lugares do mundo. Mas eu acredito que isso, de alguma forma, pode ser visto como copo meio cheio para o Brasil. É óbvio que, de novo, vão estar nos mesmos obstáculos. O Brasil precisa conseguir reduzir um pouco o custo de capital, ainda que o custo de capital no hemisfério sul seja maior do que no hemisfério norte. A gente tem, comparativamente a outros países no hemisfério sul, um custo de capital muito alto, taxa de juros que sobe por conta de pressão inflacionária, que tem origem fiscal. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, esses são problemas estruturantes que a gente precisa, ano após ano, tentar ir resolvendo. A competitividade energética ela ajuda em algumas das rotas, né, industriais que a gente vem discutindo, mas eu acho que o Brasil, de fato, precisa se reinventar. Eu acho que na esteira do que está acontecendo, no que a gente tem olhado do cenário mundial, a gente precisa achar a oportunidade de se reinventar. Isso passa, na tese que a gente está propondo aqui como uma tese alternativa, por a gente olhar com uma ótica positiva para a agenda de descarbonização. Ainda que as eleições do Trump coloquem freios nos próximos anos em relação a negociações internacionais, em relação à própria participação ou não dos Estados Unidos no COP30, né, saiu do Acordo de Paris, essa é uma agenda que o custo do carbono, mais até do que o custo do carbono que a gente discute nos mercados regulados, né, no mercado regulado europeu, que já tem muito tempo, o mercado regulado em outros países que a gente vê, e no que o Brasil está regulamentando nesse momento, ele é um custo de adaptação. A gente vem observando crises e eventos climáticos extremos que têm posto custos super relevantes a países, economias, empresas, né, e setores. Eu acho que a gente olhar o Brasil, sobretudo, com a oportunidade que tem
dentro dessa agenda climática de transição energética, olhar para essa agenda e protagonizar e ser vocal, eu acho que é um caminho que para mim faz muito sentido. E a gente está propondo aqui que essa reinvenção ela tem que passar não só por criar um mercado de carbono regulado no Brasil, mas por criar também um mecanismo de ajuste fronteira. Não faz sentido eu importar carbono, né, via produto industrial de outros países. A gente fez política industrial, talvez 30 anos, 40 anos atrás, e depois a gente viu um processo de desidratação na indústria, e eu já trabalhei no passado com colegas do BNDES discutindo isso. No Brasil, falar política industrial, fazer política industrial passou a virar um palavrão. Todos os países fazem política industrial, desde Estados Unidos, passando por China, Alemanha e Coreia. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que incentivar ou fomentar aquilo que a gente não é competitivo, ou que eu tenho que manter uma indústria funcionando sem competitividade durante muitos anos às custas de subsídio. Isso quer dizer que eu preciso entender o que eu sou bom, eu preciso criar as alianças e os acordos corretos e eu tenho que, obviamente, investir para desenvolver essa rota, como todos os países fizeram. O que hoje, eventualmente, o Brasil não é competitivo, não quer dizer que ele não vai ser amanhã. A gente precisa achar esses espaços de competitividade durante esse processo de invenção que a gente tem observado no mundo. Então, essa é um pouco a forma, a escolha da resposta aqui que eu escolhi para a sua pergunta, apesar dela ter aqui inúmeras possibilidades de resposta. Muito obrigada, senhor Daniel, senhora Bruna e a todos vocês. Nós vamos dar continuidade e no próximo painel abriremos para novas perguntas. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Daniel. Obrigado.